Olá, galerinha, tudo beleza? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre respiração celular, certo? Então, olhando essa imagem que está aí presente para vocês, essa mulher aí, né, respirando. No entanto, a gente normalmente só associa respiração com essa ventilação pulmonar que normalmente nós fazemos, mas nós nunca pensamos nos detalhes que estão acontecendo lá na célula, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre respiração celular. Primeira coisa, antes de começar essa aula, de cara eu já quero dizer uma coisa. A respiração celular, ela tem como um dos seus principais objetivos obtenção de energia. Vamos já falar mais na frente que energia é essa, certo? Então vamos lá para começar a nossa aulinha. É uma aula curta, só um detalhe, é uma aula curta, tá? Eu não vou me alongar para o vídeo não ficar muito cansativo, porém espero abordar os principais aspectos da respiração celular. Bom, nós sabemos que nós temos as respirações anaeróbia, na qual não ocorre a utilização do oxigênio, e a respiração aeróbia, em que nós utilizamos o oxigênio. Nesta aula hoje eu irei falar somente da respiração aeróbia, belezinha? Primeira coisa, qual é a organela responsável pela respiração aeróbia? Então, a principal organela é a mitocôndria. Então, nós já vimos fotossíntese, já falamos de cloroplasto e agora nós vamos falar um pouquinho dessa organela responsável por outro aspecto da produção energética da célula, neste caso, a respiração celular, ok? Então aqui essa organela, como vocês podem ver, essa organela ela tem duas membranas, então você tem essa membrana externa aqui, tá? Que tá vermelhinho, então aqui, ó, membrana externa e uma membrana interna, beleza? Isso faz com que surja a teoria da endossimbiose, tá? Então, alguns pesquisadores acreditam que a mitocôndria, em um passado evolutivo, ela era uma bactéria que foi fagocitada pela célula e, como ela foi capaz de produzir energia para a célula, foi que a célula fez? Bom, não vou dispensar essa bactéria não, que está gerando energia para mim. Então, vou mantê-la. Então, a teoria da endossimbiose a mitocondrial fala mais ou menos isso, certo? Outras características que corroboram mais ainda essa teoria é a presença de DNA próprio, certo? Então, a mitocôndria, assim como o cloroplasto, são organelas que possuem DNA próprio e, além disso, possuem produção, ó, como aqui está mostrando, ó, tem organelas como ribossomos. Então, qual é a função dos ribossomos? Produção de proteínas. Então, além de possuir DNA próprio, ela possui ribossomos produzindo proteínas para atuar na mitocôndria. Então, essas teorias, tá? Essa teoria de que no passado evolutivo a mitocôndria foi uma bactéria também corrobora com estes aspectos. Só mais uma dica também, quando nós estamos tratando de árvore genealógica para saber o grau de parentesco dos indivíduos, nós usamos o DNA mitocondrial. E detalhe, esse DNA mitocondrial, ele é sempre materno. Nós não herdamos mitocôndria dos pais, somente das mães. Então, teoricamente, no topo da árvore aí genealógica, quem estaria seria uma avó, uma tataravó, beleza? E a partir daí a gente faz toda a parte de identificação de DNA mitocondrial. Ok, galera? Então, vamos lá. Bom, falando de respiração celular aeróbia, apesar de eu mostrar para vocês aqui essa organela que é essencial para que ocorra essa respiração celular aeróbia, ok? No entanto, uma parte inicial da respiração celular ocorre fora dela, que é a primeira etapa, na qual nós chamamos de glicólise. Beleza? Então, antes de falar detalhadamente cada uma dessas etapas da respiração celular, eu quero falar para vocês a equação geral da respiração celular. Então, nós estamos vendo aqui a molécula de glicose, belezinha, que foi gerada lá na fotossíntese.
para que essa respiração celular aconteça, além da molécula de glicose, nós precisamos também de quê? Nós precisamos de oxigênio. Então, porque a nossa respiração, ela é uma respiração aeróbica, tá? Então, nós dependemos desse oxigênio para receber elétrons de hidrogênio ao final do processo. É por isso que esse oxigênio, ele é denominado aceptor final de elétrons. Professor, só existe o oxigênio como aceptor final de elétrons? Não, é por isso que existe a respiração anaeróbia, tá? Então, os seres vivos que realizam respiração anaeróbia, eles utilizam outros elementos químicos como aceptor final de elétrons, ok? Isso fica para a próxima aula. Então, vamos focar aqui na respiração aeróbia. Então, na equação geral, nós temos aqui como reagentes, temos a glicose, certo? Temos o oxigênio. A oxidação, ou seja, a quebra dessa glicose, tá? Vai nos gerar o quê? CO2, água e esta molécula que eu sempre falo. Gente, as nossas células não entendem outra molécula como fonte de energia a não ser essa daqui, tá? ATP. Então, o ATP é a molécula na qual as células conseguem, as enzimas conseguem realizar suas atividades. Faço sempre aquela analogia com, como é que você consegue comprar alguma coisa no mercado? Com o dinheiro, né? Então a gente até usa muito na biologia, o ATP é a nossa moeda energética, tá? Então é onde a gente consegue barganhar para realizar as atividades celulares. Então, professor, peraí, mas quem é essa molécula ATP? Vamos lá. Então, o ATP é uma adenina juntamente com uma pentose, normalmente uma ribose, tá? E possui 3 fosfatos. Aí você faz, professor, eu estou me lembrando dessa estrutura aí. Isso não é a estrutura do nucleotídeo, não? Sim, exatamente, certo? Então, o ATP, ele acaba sendo a mesma coisa que um nucleotídeo. Uma base nitrogenada, um açúcar, pentose, normalmente uma ribose, e 3 moléculas ou 3 átomos de fósforo. No entanto, a energia desse nucleotídeo, tá? A energia desse ATP está concentrada principalmente aonde? Na última ligação, nesta última ligaçãozinha aqui dos fósforos, ok? Professor, isso significa que nas outras não tem energia? Tem, porém, a maior energia está concentrada nesta última ligação. Beleza, galera? Então, passando adiante, meu Deus, o tempo voa, né? Então, passando adiante, vou falar uma coisa. Nós vamos entrar agora nas etapas da respiração celular aeróbia, tá? E elas são divididas em 3. Primeira, glicólise. Glicólise, tá? Lise da glicose, tá? Quebra da glicose, oxidação da glicose. Então, essa é a primeira etapa. A segunda, ciclo de Krebs, beleza? A terceira, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Normalmente, tem livros que consideram 4 etapas, eu considero essas acopladas, essas juntas, certo? Então, eu considero somente 3 etapas. Então, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons com fosforilação oxidativa. Beleza? Então vamos lá para a primeira etapa, glicólise. Nós temos aqui a molécula da glicose, como vocês estão vendo, e nesta etapa de oxidação, de quebra da glicose, eu não vou entrar em detalhes para vocês, porque eu estou tentando deixar essa aula mais rápida, tá? Mais resumida. Então, o que é que acontece de evento marcante na glicólise, tá? A glicose
oriunda lá do amido, do biscoito que a gente come, do pão, que vocês já sabem muito bem como ocorre todo o processo, né? Até chegar o amido é quebrado, forma maltose, aí a maltose ela é degradada pela maltase, liberando as moléculas de glicose que vão ser absorvidas pelas células intestinais, vão cair na corrente sanguínea e vão se espalhar para todo o nosso corpo, e as células sedentas por aquela glicose vão capturar essa glicose e aí vão degradar a glicose neste processo para produzir energia. Ah, professor, mas quando a gente come demais, o que é que acontece? Essa glicose vai ser armazenada inicialmente na forma de glicogênio, e se os estoques de glicogênio no fígado e músculo estiverem já tudo bem carregado, a glicose também pode converter-se a ácido graxo, certo? Então, vamos lá. Então, continuando, glicólise, quebra da glicose. Qual é o evento marcante nessa etapa para transformar a glicose em piruvato ou ácido pirúvico, que vocês também podem ouvir quando vocês estiverem lendo algum material, o termo ácido pirúvico, que seria o piruvato, seria o sal. O ácido pirúvico, o ácido, claro. Então, a glicose transformada em piruvato, neste processo, nós gastamos 2 moléculas de ATP. Professor, mas eu não estou querendo produzir porque eu estou gastando. Nessa etapazinha inicial, nós gastamos 2 moléculas de ATP. Porém, nos processos posteriores aqui da glicólise, nós produzimos 4 moléculas de ATP, certo? Então aqui nós estamos produzindo 4 moléculas de ATP. E aí nós já temos um saldo líquido de 2 moléculas de ATP na glicólise. Além disso, olha só o que é que acontece. Está ocorrendo a formação de NADH. Eita, professor, o senhor nunca falou disso. Verdade. Na verdade, falei lá na fotossíntese, sendo que lá a gente não usava só o NADH, era o NADP, não é verdade? Então, esse NAD aqui está oxidado. Então, ele ganha aqui, quando ele ganha elétrons, ou quando ele ganha hidrogênio, os átomos de hidrogênio, ele passa a ficar reduzido. E isso aqui é fundamental para gerar outras moléculas de ATP lá na frente, na fosforilação oxidativa. Beleza? Então, qual é o saldo que nós temos nesse primeiro momento da glicólise? 2 moléculas de ATP, porque nós produzimos 4, gastamos 2. E 2 moléculas de NAD. Além disso, eu tinha uma molécula de glicose com 6 carbonos e eu gerei 2 moléculas de piruvato, cada uma com 3 carbonos. Se a gente não tiver com a quantidade de oxigênio boa, esse piruvato, ao invés de ir para a mitocôndria, para entrar no ciclo de Krebs, ele vai pegar uma outra via, chamada de fermentação. Certo? Eita, faltou um N. Fermentação. Beleza? Pronto. Então, desculpa aí a letra aí, que vocês sabem que eu escrevo péssimo aqui com o mouse, né? Meninos, então, olha só, vamos agora, piruvato formado, ele agora vai passar ainda, antes de entrar, ele já vai para a mitocôndria, mas antes de entrar no ciclo de Krebs, esse piruvato vai sofrer um outro processo de quebra, tá? Vamos dizer assim. Ele vai perder um carbono, então a imagem está bem pequenininha, mas eu acredito que dá para ver, ó. Piruvato, ele perde aqui um carbono, certo? Liberando, na verdade, gás carbônico, então ele libera CO2, mas nesse processo de desidrogenação do piruvato, ele ocorre o NAD oxidado, ele ganha átomos de hidrogênio ficando reduzido. E isso vai ser importante para a última etapa da respiração celular. Então, o que é importante aqui, professor, que é muita informação, o piruvato vai se transformar em acetilcoenzima A.
Então, o que entra no ciclo de Krebs é a acetilcoenzima A, beleza? Então, o que vai entrar aqui no ciclo de Krebs é a acetilcoenzima A, belezinha, galera? E aí, nós temos nesse processo de piruvato acetilcoenzima A liberação de gás carbônico e formação de NADH, beleza? Pronto, entrou acetil-CoA no ciclo de Krebs, que eu já soube aí que tem uma galera que morre de medo do ciclo de Krebs. Gente, vocês não precisam decorar todas as etapas. O que é que vocês precisam saber o que acontece no ciclo de Krebs? Então, no ciclo de Krebs acontece a produção, tá? Na verdade, esse acetil-CoA, ela vai se juntar com outras moléculas que estão nesse ciclo aqui, vai passar por várias etapas aqui de um processo bioquímico, tá? E nessas etapas você vai ter liberação, tá? De gás carbônico, de novo. Cadê aqui? Vamos lá, vamos achar aqui. Aqui, gás carbônico. Vamos ter produção de NADH. Vamos ter produção de FADH, tá? Que é muito semelhante ao NADH, tá? Então ele é um transportador de elétrons, no caso dos átomos de hidrogênio. E além disso, tem uma novidade, que é o quê? Ocorre a formação de uma molécula energética semelhante ao ATP, que é o GTP, certo? Então, nesse ciclo de Krebs, o que é fundamental, assim que a acetilcoenzima A começa vários processos de oxidação, redução, tal, aí, né, muita química, uma molécula se transformando na outra, e nesse processo ocorre a produção de NADH, liberação de CO2, produção de GTP, que é outra molécula energética, e produção de FADH, que é semelhante aqui ao NADH. Beleza? Quando a gente vai fazer os cálculos no saldo final de ATP, a gente considera o GTP igual ao ATP, certo? A gente acaba contando o GTP como uma molécula de ATP. Galera, então, vamos lá. O teacher aqui vai até escrever para vocês. Ai, meu Deus, o teacher está correndo com o tempo. Vamos lá. O que é que a gente produz aqui? Quais são os produtos importantes do ciclo de Krebs? NADH, FAD, H2, tá? GTP, que é a mesma coisa de ATP, certo? Vamos considerar assim. E CO2. Galera, sabe aquela que a gente aprendeu desde o ensino fundamental? Que nós inspiramos oxigênio e expiramos CO2. Esse CO2 está sendo liberado boa parte, uma grande parte, na verdade, por esse ciclo de Krebs e aqui, pela conversão do piruvato em acetil-CoA. Então, boa parte do CO2 que vai para a nossa corrente sanguínea para depois ser liberado, sofrer a troca lá, a hematose, lá no pulmão, para a gente expelir, tá? Esse CO2 tá vindo daí, belezinha? Da respiração celular. E aí, por que, professor, eu preciso tanto desse NADH, FADH, que já foi produzido aqui, foi produzido na glicólise? Gente, para a gente entender essa próxima etapa agora, que é o quê? Cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Eita, que imagem! Nossa, que coisa linda! Então aqui, gente, é um esquema da mitocôndria. Membrana externa, membrana interna. Olha só, nós estamos vendo aqui nessa membrana interna algumas proteínas, esse complexo aqui, tanto em cima quanto embaixo, que nós chamamos de cadeia transportadora de elétrons. Olha só o que é que está acontecendo. O ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, tá? Mesma coisa, ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, produziu o quê?
NADH, FADH, beleza? E olha só, o NADH tá aqui, né? O hidrogênio, ele tá carregando hidrogênio. Então, quando ele chega aqui, os elétrons do hidrogênio vão ser transportados, tá? Através das proteínas da cadeia transportadora, enquanto que os prótons vão passar para esse espacinho aqui, esse espaço intermembranas, tá? Esse espaço entre a membrana interna e a membrana externa. E enquanto os elétrons estão passando aqui e os prótons se acumulando neste espaço, olha os prótons de hidrogênio. Os elétrons estão passando por aqui e os prótons de hidrogênio se acumulando nesse espaço. Olha só o que é que vai acontecer. Galera, se eu tenho muito... Vamos lá, se eu tenho muito soluto, só relembrando lá, transporte de membrana. Se eu tenho muito soluto num canto e esse soluto passa a favor do gradiente, está ocorrendo o quê? Difusão, não é verdade? Então, olha só o que é que está ocorrendo. Eu tenho muitos prótons de hidrogênio que estão todos aqui nesse espaço intermembrana. Então, esses prótons vão passar de volta para a matriz mitocondrial, para o interior da mitocôndria. E aí, neste processo, eles vão passar por onde? Vão passar por essa enzima, chamada ATP sintase. E olha só o que é que essa enzima faz. Ela transforma ADP mais fosfato inorgânico. Gente, ATP, adenina trifosfato. ADP, adenina difosfato. Então, essa enzima ATP sintase transforma o ADP mais fosfato inorgânico em quê? ATP. Belezinha? Show de bola? Deixa eu tentar dar um zoom nessa imagem aí para vocês ainda verem melhor. Só tem um detalhe aqui antes de eu dar um zoom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tinha prótons de hidrogênio aqui, certo? Aí passou de volta para cá, não é verdade? O que é que aconteceu aqui com os elétrons? Os elétrons estavam passando aqui através das proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Gente, vocês lembram que eu falei que o oxigênio é o aceptor final de elétrons? Então, olha só o que é que vai acontecer. Prótons de hidrogênio mais elétrons vão se juntar com o oxigênio para formar o quê? Água. Então, o oxigênio que nós estamos aqui, ó, colocando para dentro, ele está servindo para receber os elétrons e prótons de hidrogênio, ou seja, os átomos de hidrogênio, para formar água. Beleza, galera? Então, basicamente, é isso que acontece na respiração celular. Como eu disse a vocês, vamos dar um zoom aqui rapidinho. Olha só. Então, aqui, o NADH, olha aqui, vamos focar aqui na imagem. NADH, tá? Libera aqui os elétrons. Então, e os prótons vão passando, ó, para o espaço intermembrana. E aí, ó, os elétrons vão sendo transportados ao longo dessas proteínas, se junta ao final, ó, prótons de hidrogênio, elétrons de hidrogênio e oxigênio, formando o que? Água. Então, o oxigênio, ele é o aceptor final de elétrons. Nesse processo, esses prótons, repetindo mais uma vez, estão passando pela ATP sintase, gerando que molécula? ATP. E aí, nós temos como saldo final o quê? Da respiração celular aeróbica. Na glicólise, nós produzimos 4 moléculas de ATP, mas nós gastamos 2. Então, nós temos 2 líquido. No ciclo de Krebs, para cada piruvato, nós produzimos uma molécula de GTP. Como são? Na glicólise, a gente gerou, a partir de uma glicose, nós geramos 2 piruvatos, então nós temos no ciclo de Krebs o quê? 2 ATPs. Deixa eu repetir isso, que eu falei um pouquinho rápido.
No final da glicólise, nós geramos 2 moléculas de piruvato. Eu mostrei para vocês o que acontecia somente com uma das moléculas de piruvato. Então, lembra que eu falei? Um piruvato se transforma em acetil-CoA, lá vai gerar o quê? Uma molécula de GTP. Como nós temos ao final da glicólise 2 de piruvato, então eu vou ter o quê? 2 de GTP, que é a mesma coisa de ATP. Então, glicólise, líquido, nós temos 2 ATP, ciclo de Krebs, nós temos mais 2 ATP e aquela fosforilação oxidativa, né? Os prótons passando pela enzima ATP sintase, gerando moléculas de ATP, nós temos aí em torno de 26 a 28 moléculas de ATP. Isso, ao final, nos dá um rendimento médio de 30 a 32 moléculas de ATP. Galerinha, esse é um processo bastante eficiente na produção de ATP e é por isso que evolutivamente ele persistiu em nós, tá? Então, professor, mas a fermentação não passa nem no ciclo de Krebs nem na fosforilação oxidativa. Beleza, mas a eficiência de produção de ATP da fermentação é baixíssima, certo? Saldo 2 ATPs. A gente não. Na respiração aeróbia, nós temos aí 30 a 32 moléculas de ATP. Então, galerinha, essa é a aula sobre respiração celular aeróbia. Deem uma lida no material que eu disponibilizei para vocês e espero que vocês consigam responder todas as questões. Beleza? Um beijo, tá? Um forte abraço e nos vemos na próxima aula, ok?